Agora sim, lindo dia de sol lá em cima sempre. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Anselmo Paz Júnior, psicoterapeuta, e você está chegando aqui no nosso projeto Saindo do Forno, né? Os nossos encontros sempre às segundas-feiras, às 20 horas, via Zoom, na nossa comunidade. Tribo do fogo ancestral, né? Esse conhecimento ancestral que arde, né, por séculos e séculos aí à disposição da humanidade, o quanto nesses tempos desafiadores nós precisamos resgatar essa sabedoria, esse conhecimento para podermos aplicar no dia a dia com sabedoria, não só resgatando qualidade de vida, mas ressignificando valores de vida e principalmente desenvolvendo dons, talentos, habilidades para que a gente possa estar sempre no nosso melhor, né? Porque nós merecemos, né? Não só no nosso dia a dia, né? Para cumprirmos a nossa missão na nossa vida, mas principalmente para que possamos ser referência para tanta gente que está em volta precisando também, né? Os ensinamentos estão à disposição, nos cabe acessarmos, resgatarmos, né? E utilizarmos da melhor forma possível, né? Elevando níveis de consciência sempre na sabedoria, no equilíbrio, na harmonia, né, que nós precisamos e o mundo merece, né, e nós também, né? E me perguntaram ainda há pouco aqui nos bastidores, né, do meu percurso aí dentro do xamanismo, das linhas, né? Eu costumo dizer que eu estou completando agora em outubro de 2025, 30 anos da minha primeira jornada xamânica. Gente, tem uma quilometragem rodada considerável aí, transitando por várias vertentes, por vários conhecimentos, por várias experiências dentro do xamanismo. E é lógico, né, que como bom escorpiniano, né, é, sendo atraído pelos mistérios, né? Mas meu ascendente é virgem, minha lua em virgem, então eu sou extremamente crítico com aquilo que eu falo, com aquilo que eu busco, da forma como eu busco, da forma como eu ofereço, como eu multiplico aquilo que encontrei e fez sentido na minha vida em algum momento e mais ainda me auxiliou no meu processo de transformação de buscador. Né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que encontrei nessa caminhada, eu acabo multiplicando como facilitador, como cuidador, como terapeuta, como psicoterapeuta, como psicólogo, como psicanalista, como acupunturista, como meditador, como xamã, enfim, as várias personas aí do Anselmo, né, nesse arcabouço aí de conhecimentos desse mundão aí. Ah, para o benefício, né, de quem puder estar chegando nessa egrégora aqui maravilhosa, o nosso Shentan, nosso Palácio da Consciência em Itu, São Paulo, Brasil, né? E não adianta, eu sou mental, né? Para quem conhece o Enneagrama aí um pouquinho, né? Quem não conhece, conheça o Enneagrama, né? Tá chegando outras novidades também aí, mas os 9 tipos de personalidades, né? Dos 9 tipos, tem três que são respondem emocionalmente ao mundo, né? Tem três que respondem instintivamente ao mundo, tudo que acontece, né, vai no instinto, né? E tem três tipos das personalidades aí que respondem mentalmente ao tudo que acontece. Eu sou da tríade dos mentais, né? Então, para mim, tem que ter conhecimento, tem que ter base, tem que ter ciência. E é por isso que eu faço questão de pegar os fundamentos das tradições nativas dentro do possível e fazer essa interface, seja com a psicologia, no conceito da psicoterapia xamânica, estamos lançando esse projeto também, né, saindo do forno aí, seja no conceito de integrando as tradições nativas com a medicina tradicional chinesa, né? Em 2000, quando eu fiz a minha formação em medicina tradicional chinesa, a ideia era explicar através dos fundamentos de medicina chinesa o que eram as emoções, o que são os sentimentos, o que é a vida e por que que as técnicas de revivência e de regressão de memória funcionam, né? E eu fiz questão de colocar ali um capítulo inteiro no meu material de conclusão de curso sobre a minha primeira experiência xamânica com ayahuasca, onde eu entrei em um processo de regressão espontâneo e de cara naquela experiência pude ressignificar muitas coisas da minha vida e eu sabia naquele momento, de alguma forma, que em algum momento eu iria estar à frente conduzindo grupos, né? E lá se vão 26 anos
diante de grupos, né? Então foram 4 aninhos ali só de intervalo ali de discipulado, né? De estar diante de mestres que puderam me oferecer tanto, né, do seu melhor. E eu costumo dizer que a existência foi muito generosa comigo sempre, né? De me dar a oportunidade de beber em águas, fontes tão cristalinas do saber, né? Então, essa interface das tradições nativas, sejam várias tradições nativas aí ao longo do tempo, né? Com a ciência, né? Com a antropologia, com a psicologia, com a psicologia transpessoal, principalmente, né? O Jung se debruça sobre essas tradições nativas de uma forma primorosa e nos deixa esses legados aí também, para que a gente possa estar usufruindo de tantos desses conhecimentos, né? Sempre vocês verão aqui, né? Eu com meu bastão falante, tá aqui, é um jacube, gente, né? É um cipó da ayahuasca, né? Com o côndor no topo aqui, né? Essa indumentária vem dos Caxinas, né? O Moisés, né? O mentor lá dos Caxinas, né? Na Amazônia, consagrou e já há muitos anos me acompanha também aqui. E essa daqui veio do Peru, né? O, o bastão, né? Que é usado em reuniões de homens de saber, de encontros importantes, tomada de grandes decisões importantes, né? O bastão falante, né? O bastão circula de mão em mão, só fala quem está com o bastão e se apresenta ao grupo. Meu nome é Anselmo, eu vou falar arrou, é, é um salve, né? E o grupo todo arrou. E aí, quem está com o bastão tem a possibilidade de compartilhar com os demais a sua verdade. E a verdade aqui diz respeito a essa abertura, né, desse primeiro encontro, onde nós vamos toda semana compartilhando fundamentos, práticas, conhecimentos aqui, para que você expanda o seu nível de consciência, eleve o seu nível de consciência, tenha acesso a fundamentos, a práticas e principalmente pratique no seu dia a dia. A psicoterapia xamânica nada mais é do que essa prática de todos esses conhecimentos que estão aí para melhorar nossa qualidade de vida, gente, né? E o quanto nós temos, sim, para estar compartilhando, para estar somando com vocês, agregando aí, né? Então, usufrua desse canal, né? Participe, multiplique, né? Quanta gente está precisando aí fora. O mundão tá doido aí fora, gente, né? E as pessoas estão precisando, estão carentes realmente de referenciais aí de qualidade, né, para que a gente possa realmente tá fazendo a diferença para esse mundo, né? São tempos tão difíceis onde esse radicalismo, essa polarização, essa intolerância tá marcando presença de uma forma muito cruel, de uma forma muito triste, né? E muitas vezes levando as pessoas a um limite de desesperança, né? Por algo diferente, né? E as tradições nativas estão aí para mostrar que dá para ser diferente. Eu falo isso todos os dias, né? Bora lá botar a casa em ordem para ser feliz, porque dá para ser diferente, né? E o que essas tradições nos oferecem é exatamente essa prova de que isso é possível, né? E para mim uma das muitas máximas que eu acabei ao longo do tempo encontrando das tradições nativas seja o conceito do somos todos um, né? O quanto nós precisamos nos dias de hoje, nesses tempos tão difíceis, resgatarmos esse conceito do somos todos um, né? Porque o individualismo está imperando, o egoísmo, o narcisismo está dominando. E isso é muito triste. Não é possível que em pleno século XXI, nós estamos em 2025, né? Esse inconsciente coletivo narcísico esteja tão atuante, esteja tão forte,
tão arraigado na nossa sociedade. Freud foi genial, né? O narcisismo faz parte, né, da história do ser humano, né? A questão é como esse indivíduo vai buscar o autoconhecimento, o aprimoramento pessoal, o desenvolvimento humano, né, para despertar o social, né, para despertar a empatia, para despertar a consciência de que somos todos um, né? Não somos e jamais podemos ser, né, esse individualismo egóico, narciso, né, que discrimina, né, que tumultua, que destrói relações, né? E depois o povo não entende por que que as pessoas estão se isolando, né? Na solidão em plena época de comunicação, né? Então, estamos aqui para resgatar valores de vida, né? E, e é por conta dessa situação toda que eu pensei muito, né? Refleti, meditei, falei, nossa, tem tanta coisa para a gente abrir, né? Esse ciclo aí de união, né? E qual o tema que eu escolho, né? E aí me remeteu muito a uma obra maravilhosa da Jamie Sams, que é uma pesquisadora norte-americana, que vai percorrer por várias tradições norte-americanas e do México, do Novo México, né, das tradições toltecas, e vai produzir uma obra assim maravilhosa. Conheçam o trabalho, a obra do James Sargent. Né? É uma pesquisadora incrível, incrível, incrível. A colaboração dela é inquestionável. Né? E uma das obras dela se chama As Cartas do Caminho Sagrado. Né? E digita aí quem conhece as cartas do Semana Sagrado, quem tem esse tarô xamânico, pode digitar no chat aí, né? Digita aí eu quem tem aí, vamos ver se tem gente aqui. Zé Carlos tem, imaginei que tivesse mesmo, meu querido, né? Mais alguém aí? A Selma tem, maravilha, né? E vale a pena, né, gente? Vale a pena mesmo, né? E E não só a James Sands foi extremamente feliz nessa compilação, né, de arquétipos, são, são símbolos universais, né, presentes em todas as culturas, que ela identificou dentro das culturas, das tradições nativas da América do Norte, e nos convida a refletir o quanto esses arquétipos estão presentes na nossa vida e quanto é importante, né, porque faz parte do inconsciente coletivo, mais uma vez o Jung, né? E, e aí nós não temos a consciência, mas nós trazemos esses referenciais, essas simbologias e esses dons, esses talentos, essas habilidades internamente. Está tudo à nossa disposição. Eu vou bater nessa tecla com vocês, todos os encontros, várias vezes nos nossos encontros, né? Todos esses atributos estão disponíveis internamente, esperando serem acessados para que sejam despertados, explorados e aplicados na tua vida. Está tudo aí dentro, gente. Não tem pirlim-pim-pim. Né? O convite aqui é abrirmos essa tampa maravilhosa desse baú cósmico, né? Identificarmos a cada encontro esses atributos, esses talentos, esses dons, essas habilidades para aplicarmos no dia a dia, né? E não só ela foi extremamente feliz nessa obra, mas principalmente na abertura, com tantos referenciais, né? Eu nunca conversei com a Jamie Sands, mas eu acredito que ela tenha seguido, né, essa linha de raciocínio quando ela abre a primeira carta, né, do tarô xamânico com a representação, a simbologia do cachimbo, né?
E eu tenho aqui, tá? Tá aqui, olha só. Esse cachimbo eu tenho o maior respeito, o maior carinho. É o meu primeiro cachimbo. Vem é um trabalho dos Cariri Chocós, né? Essa madeira é o angico, né? E recebi das mãos do Tídio, que é o pajé dos Cariris Chocós, e o cacique da nova nação Fulcachós, né? Fundada pelo Tídio, né? Que eu tenho como antes de um irmão, um mestre, né? De cura, um mestre de tradições, um mestre da vida, né? A existência, mais uma vez, me brindando, né? E lá se vão 26 anos de parcerias com os Caribe Chocós e Furioso, né? Então, desses parentes, como eu chamo carinhosamente, é, que permite não só termos acesso a objetos de poder, o artesanato dos Caribis é um caso à parte dentro das tradições nativas brasileiras, e a alegria, os cantos, as cerimônias, o oricuri, né? Que é um recolhimento de 40 dias na mata. Mata, quando a gente está falando, a gente está Alagoas e Pernambuco, gente, a divisa ali, né? Não tem nada daquele romantismo de perícia assim, naquela floresta exuberante da Amazônia, não, né? Não estamos falando de Xingu, né? Estamos falando de Sertão do Cariri, né? Então, aquela mata que, da, da Caatinga ali, ela é sagrada, né? Como tudo é sagrado em volta de todos nós, né? Mas os cariris, eles saem da vila, né, no Licuri, no festival, e eles ficam 40 dias e 40 noites, 24 horas, na cerimônia do Toré, cantando e dançando em volta da fogueira, vibrando pela paz universal. Eu me emociono cada vez que eu falo do Licuri, porque é uma. Eu emociono mesmo, gente. É uma manifestação de amor universal que a gente não tem noção. O homem branco não tem noção do que é o Licuri. É. Porreta mesmo, Zé. Porreta mesmo. É. Então, quando você vê, né, aqueles índiozinhos, né, porque o Nordeste tem essa desnutrição pelo biotipo, né, pela constituição física, né, e não são aqueles gigantes do Xingu, né, e mas a força daqueles índios. A primeira vez que eu tive com o Tídio Cuiuanã, né, e com a família deles, com os filhos, com os sobrinhos, em volta de uma fogueira, gente, eu falei assim, que Duracell que é essa? De onde saíram esses índios que não acaba essa energia nunca, né? Imagina, a gente batia o pé, tentava seguir o ritmo, daqui a pouco estava todo mundo encostando e os caras lá dedicando no canto, naquela alegria. Hum. Aqui, olha só. Cocopelli, né? É uma das cartas do Caminho Sagrado. Cocopelli, flautista mágico tolteca, né? Falaremos sobre os Cocopelli, né? E então, nessa força dos carius, de uma forma absurda, né? Essa força espiritual, essa força física, essa força moral, né? O quanto realmente a gente precisa fazer essas referências, essas reverências a esses parentes, a esses irmãos nativos, né, que sofreram tanto ao longo da vida, sofreram tanto aí nos últimos anos também aí com esses absurdos aí, né, com esses desmandos de quem deveria estar cuidando da integridade dessas nações, né? E
e realmente estar do lado de um nativo, né, numa ritualística. Quem já teve numa ritualística aí com índio, com parente aí, com nativos, coloca um eu aí, só para a gente saber, né, como que tá essa sala aqui. Sofreram mesmo, Zé Carlos, sofreram mesmo. O Zé Carlos já teve aí, que mais alguém já teve, Ana? O Lucas não teve. O Lucas não teve, meu irmão. Caraca, como assim, velho? Do lado aqui não teve. Chegou. O tempo não foi a favor, né, Lucas? Caramba, né? Só o Zé aqui, mas ninguém. Como assim? Então, gente, vamos já. A Selma já, pelo amor de Deus, né? Então, tem mais gente aí. A Minda estava por aí também, acho que já saiu. A Ivone também já, maravilha, aí sim, né? É, tomar chá na aldeia qualquer dia, tá bom, Lucas, né? Ai, ai, ai. Enquanto a aldeia de lá não vem, vem para a aldeia de cá mesmo, né? O Tiso tá mais em Alagoas agora com o projeto novo dele de Corta o Canto aí, né? Mas tem muitos herdeiros aí que estão com o pé na trilha fazendo aquilo que o Tijo e o Anã, meu irmão, né, que passou para andar de cima, abriram caminhos aí para tantos saberes dos Cariri Chocós. Esse cachimbo é um deles, né? E e a James Sons coloca, né, principalmente o cachimbo como esse referencial de oração e de paz interior, né? Essa ritualística que nos remete, mas muito mais do que isso, né? Ela sempre abre as páginas, né, de cada arquétipo, né, de cada carta, com uma oração que é uma verdadeira poesia, né? Olha só isso daqui, ó. Cachimbo de meus antepassados, ensina-me a cantar em louvor a todos os presentes que o grande mistério me traz. Permita-me alcançar a libertação do espírito e transmite ao meu coração a chama da tua paz eterna. Tá? O senso comum sabe, já ouviu falar em algum momento que o cachimbo é o referencial, o cachimbo da paz, o referencial da paz, né? Mas a gente não tem a dimensão e não entende também o porquê, como o cachimbo se torna esse referencial da paz. E não foi à toa que eu ainda falei ainda há pouco sobre a premissa maior, talvez, das tradições nativas, de todas as nações, do somos todos um, né? A gente pode começar pelo indivíduo, pela polaridade homem e mulher, né? O que a gente tem aqui, ele desmonta, tá? O encontro do masculino sagrado, do ducto do cachimbo, né? Olha aqui como é que é essa, tá? Opa, né? Com a fornilha, que representa o feminino sagrado, né? E quando você tem a união, esse encontro, né? Esse encontro passa a ser um encontro sagrado entre o masculino e o feminino sagrado, né? Mas não diz respeito apenas e tão somente essa polaridade entre gêneros, né? Essa questão do gênero, inclusive, que está sendo desconstruída, né, pela cultura moderna, né? Mas vai muito mais além, né? Ela diz respeito à polaridade que está presente no mundo, né? Guerra e paz, bonito e feio, alto e baixo, né? Fogo e água, terra e ar, né? É, E aí, dentro desse rito de oração, né? É, Anselmo, mas eu não tenho um cachimbo em casa, então eu não posso fazer esse ritual? Não, você pode e deve. Você já vai entender já a dimensão que é isso. Quando você abre o espaço para esse rito de oração, que chama de meditação, independentemente de doutrina, de religião, não estamos aqui para sermos doutrinatórios, né? Mas para falarmos sobre esse universalismo e
necessidade de religar. E eu costumo dizer que o homem só se tornou tão depressivo, ansioso, fóbico, neurótico, né? Porque se afastou das coisas simples da natureza, né? Essa incapacidade do homem moderno de fazer uma leitura sobre os elementos da natureza, sobre aquilo que nos cerca, né? E assumirmos a postura de honra diante de tudo aquilo que nos cerca, porque é disso que se trata, né? A vida, e é disso que representa o cachimbo da paz. Ele representa esse momento de comunhão, de centramento, de elevação, né? Nenhuma, nenhum ato de consagrar o cachimbo é tornar sagrado esse movimento, esse momento e esse movimento de elevação, né? E quando nós abrimos espaço para essa reverência, nós honramos tudo que nos cerca, nós honramos o avô céu, nós honramos a mãe terra, nós honramos a lua, a avó lua, o avô sol. Nós honramos as quatro direções. Nós honramos o povo em pé, que são as árvores, o povo de pedra, né? Nós honramos é, os, os, o- os seres de duas asas, os seres alados. Nós honramos os seres de barbatana, né? Nós honramos os seres de quatro patas, os animais. Nós honramos os rastejantes, os insetos. Nós honramos a grande nação das estrelas. Nós honramos os três mundos: o mundo subterrâneo e profundo, o mundo presente material, o mundo superior invisível, né? Nós honramos os quatro espíritos, como a Jameson chama, né? Os quatro elementos: água, terra, fogo e ar, né? E nós honramos principalmente, né, e precisamos fazer esse esforço, né, para honrarmos os seres de duas patas, que são seres humanos, todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso está em todos os ensinamentos, né? E, e nós não temos dimensão, né, do quanto isso é importante para a sociabilização, o quanto é importante para que a gente faça realmente essa expansão de consciência. Expandir consciência não é você tomar um alucinógeno, né, e ir para Nárnia. Expandir a consciência, né, é tomar a devida consciência sobre as coisas no dia a dia. Se você puder estar, né? Então, por isso que eu falei, Zé Carlos, né? Precisamos fazer essa força, né, esse esforço, né? De entendermos que os nossos maiores mestres, muitas vezes, são os nossos inimigos. E aí, honrar, reverenciar e vibrar gratidão pelos nossos inimigos é um desafio absurdo. Eu posso não concordar com que determinado movimento de determinada pessoa, eu posso não desejar essa pessoa próximo dentro do meu campo, mas eu preciso identificar que aprendizado ela está me promovendo internamente para que eu me desenvolva internamente enquanto ser humano. Olha que mestres desafiadores que nós temos aí, né, muitas vezes, né? E reza uma lenda lakota que um belo dia a espiritualidade, através da grande búfala branca, né, na rigidez do inverno, né, envia um presente da ancestralidade para a raça humana.
e essa grande búfala novilha se transforma numa mulher e vai até a aldeia mais próxima, levando para a raça humana o presente do mundo espiritual na materialização do cachimbo da paz, né? E aí percebe esse encontro, né, entre o espiritual e o material. É muito lindo, né? E, e levando, né, essa consciência da importância da união como base para a evolução. A união, a comunhão é a base para a evolução, para o desenvolvimento, para o aprimoramento, né? Somos todos um, sozinho, né? Uma andorinha só não faz verão. É o quanto na história da humanidade a habilidade de sociabilização, de vida em sociedade, garantiu a sobrevivência e a evolução da espécie humana. E cá estamos nós, aos trancos e barrancos, né? Então, assim, e aí, dentro desse conceito, vem a noção da importância, né, do fogo da chama eterna da vida. Que quando acende o tabaco, né, é essa transmutação do material, né, que sai pela fumaça do cachimbo, né, é, conduzindo essa transição da materialidade para a imaterialidade, do material de volta ao grande espírito, ao grande mistério, à existência, ao Criador, a Deus, chame como quiser, né? E também é uma forma, quando eu sorvo o cachimbo, né? Quando eu trago a fumaça para dentro da boca e não para dentro do pulmão, né? Como o ser humano, o homem branco, deturpou a coisa, né? Os pulmões do xamã são limpos, né? Então, o que eu trago para dentro do meu corpo é a minha conexão com a minha ancestralidade. Cada chupada do cachimbo, né, eu estou conectando com a minha ancestralidade, com a minha força ancestral e identificando essa força ancestral no meu interior, né? É, Isso muda tudo, né? Porque não só eu tenho uma dinâmica da minha presença neste momento, né? E aí, se você não tem o cachimbo, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma técnica de respiração, né? A gente tem uma irmã maravilhosa, a Camila Pavarini, que desenvolveu um projeto lindo, incrível, que é meditação para crianças, Medita Kids, né? Camila, minha irmã, saudades, gratidão, né? E a primeira lição que a Camila dá para as crianças, né, é cheira a florzinha e assopra a velhinha. Vamos todo mundo junto aqui? Cheira, vamos lá, vai, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Quando a gente faz esse exercício, né, a gente está trabalhando com um núcleo psicológico fundamental, né, porque toda a respiração está conectada com as emoções e com os sentimentos, diretamente. Nossa respiração reflete como eu vivo e vice-versa, tá? Se você observar como uma pessoa respira, você vai observar, você vai descobrir padrões dela de como ela vive, sabia? De olho em mim quando eu olho a sua respiração, tá? A partir de agora, vocês estão em minhas mãos. Então, gente, e pior, toda alteração emocional provoca uma alteração, um bloqueio na respiração. Então, se não é à toa, né, que dentro do yoga, né, você tem os pranayamas, que são as técnicas de respiração. Não é à toa que no Oriente, né, os monges nos mosteiros levantam às 3 horas da manhã
para praticar um negócio chamado meditação, a grande maioria com técnicas de respiração, porque das 3 às 5 da manhã é o horário dos pulmões, isso é medicina chinesa. Medicina chinesa é como o Zé Carlos abriu nos bastidores falando, né? O xamanismo está em tudo quanto é lugar, né? Medicina chinesa é puro xamanismo. É como o campesino identificou na natureza os potenciais para se harmoniar, se harmonizar e harmonizar quem está, cuidar de quem está em volta, precisando, resgatar o equilíbrio e a harmonia da vida através dos elementos naturais da vida, né? Então, se você não tem o cachimbo, o que que você vai fazer, né, naqueles 3 minutinhos, 5 minutinhos que seja do seu dia, reserva, vai por mim, reserva um horário, né? Ah, levanta 5 minutinhos mais cedo, funciona, Anselmo? Funciona. Ah, 5 minutinhos antes de dormir funciona? Funciona. Se eu tiver uma brechinha, 5 minutinhos no meio do dia, funciona? Depois, funciona. Vai por mim. Fecha os olhos, né? Mentaliza que você tivesse seu cachimbo nas mãos e na suavidade, mas não é só uma respiração. Você vai trazer para dentro de você, nessa mentalização, tudo que é de melhor no mundo que você está precisando se conectar nesse momento. Inclusive, né, pela saudade daqueles que já se foram, daqueles que já partiram, né, a reconexão com ancestrais. Ouvir dizer que funciona. E quando você liberar, que você libere tudo aquilo que você não quer para você no dia de hoje, nesse momento que você está fazendo essa canalização. Entendeu que não precisa ter o cachimbo concreto em tuas mãos? É lógico que se você se instigar aí, né? Você pode entrar em contato com vários parentes, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz a ponte com os cariris chocós, né? Traz o cachimbo para vocês aí por encomenda, né? E 2 dias está na tua casa aí para você fazer teu ritualística também, né? Mas a partir do referencial do cachimbo, né, você tem à sua disposição a ritualística com a intenção do cachimbo. A gente já viu aqui ainda há pouco o quanto essa reverência, né, nós honramos todas as criaturas e tudo aquilo que nos cerca. Tá? Então, é, podendo concretizar e chegando em um cachimbo para você e montando o seu altar, seu cantinho dos instrumentos, dos objetos de poder aí, fica bem bacana. Se você não tem, você reserva um cantinho aí, né, na tua casa aí, né, teu altarzinho ali, né? E aos poucos, se for fazendo sentido cada encontro nosso aqui com um objeto de poder que a gente vai estar compartilhando com vocês, com esses fundamentos, né? Entre em contato ou dá uma pesquisada aí no teu network aí e veja de que forma você pode estar conseguindo, adquirindo, né? Aquilo que tocar o teu coração, né? Mas independentemente dos objetos, vocês vão ver que a gente vai oferecer para vocês aqui coisas muito simples para você usar no seu dia a dia. E vai fazer a diferença, né? Porque quando você faz um exercício de respiração por 5 minutos, você restabelece o equilíbrio e a harmonia do teu interior através do equilíbrio e harmonia da respiração, né? A gente vai ver, por exemplo, lá no tambor, né? Das alterações dos ritmos internos da Mãe Terra, internos e ritmos da Mãe Terra, né? E o quanto a medicina do tambor é essa reconexão com o ritmo interno, né? E na respiração, se eu estou respirando muito rápido, eu estou expressando que eu estou num momento de ansiedade na minha vida. Se eu estou respirando muito devagar, né, pode sinalizar um momento de depressão na minha vida, de procrastinação na minha vida.
Aí ninguém merece mais ficar na deprê, na ansiedade, no nervosismo, na procrastinação, né? A gente cá entre nós, né? A gente tá aqui, né? Alguém aí é afetado durante o dia por procrastinação, nervosismo, ansiedade ou deprê? Coloca aí eu, só para ver se vocês fazem parte da tribo dos réis mortais, né? Ou tá todo mundo iluminado? Cíntia, eu, Selma. É, gente, né? É, Ivone, pois é, Julie. Gente, não seria humano se a gente não sentisse, né? O ser humano é poder sentir, né? Sentir é legítimo. O que não pode acontecer jamais é nos perdermos nesses sentimentos. Faz sentido para você? Né? Faz assim com a cabecinha, né? Só para me deixar feliz. Isso, né? Então, de novo, tá? Sentir é legítimo, é o que nos torna humanos, né? O grande desafio é desenvolvermos estratégias, acessarmos dons, talentos, habilidades, para que não nos percamos nesses sentimentos, nessas emoções. E é o grande problema da humanidade ultimamente, né? Diz respeito a esse vareio, né, de emoções, de sentimentos aí, tá bom? E mais ainda, né, quando a gente fala nessa paz de equilíbrio, né, o que a gente está falando, né, voltando à polaridade homem-mulher, né, nós somos metade pai e metade mãe. Você sabia que você é metade pai e metade mãe? A gente esquece disso, né? Caramba, desde da minha aula de sei lá o que lá, Anselmo, que eu não pensava que eu sou metade pai, metade mãe. Nós somos metade pai, metade mãe, né? Então, esse centramento, esse ponto de equilíbrio, essa paz interior, né? Ela tem que partir do interno para o externo, né? Porque se internamente eu estou em harmonia, eu estarei em harmonia com o externo, independentemente do movimento maluco que tem ao teu redor. Eu sempre bato nessa tecla nos grupos, né? Quem já participou do nosso grupo já me viu falando isso em algum momento, né? É muito simples, você tá em paz interior com o pô, né? Lá do Kung Fu Panda, né? No Nirvana, né? Agora, no meio do caos, você está no teu centramento, no teu equilíbrio, é uma arte, é a arte da guerra, né? Como o samurai mantém o seu equilíbrio, a sua harmonia, né? Para dar conta do caos, né? Eu vou contar uma historinha. Tem uma história de um concurso de pintura que melhor representasse, melhor traduzisse o estado de paz. E entre tantos e tantos e tantos, né, pinturas que apareceram, ali sobraram duas para o final. A arte do guerreiro pacífico, né, é isso aí, meu querido, né? Sobraram duas pinturas no final. Uma delas era aquele pôr do sol à beira-mar, né, com aquela palmeira, aquelas gaivotas no horizonte no fundo, aquele céu Vanilla Sky, né? Lindo, maravilhoso, com os matizes ali coloridos, né? Com aquela maré baixa, vazante, né? Aquelas ondas batendo na areia, né? E o outro era um rochedo na beira-mar, em tempestade, com aquelas nuvens escuras, né? O quadro todo em tons de cinza, né? Preto e branco e cinza, né? E aí é lógico que... Qual pintura ganhou? Chuta aí. Qual você elegeria, votaria? A praia ou o Rochedo da Tempestade? Escreve aí. Vamos lá. Ninguém, gente, ninguém votaria em lugar nenhum.
Picotou. Qual quadro, José Carlos, você votaria? Rochedo e Tempestade, Juliane? Pois é, gente. Juliane acertou. O quadro que ganhou foi do Rochedo e da Tempestade. Sabe por quê? Porque o artista colocou em um cantinho ali do rochedo um ninho de passarinho. E ali, né, aquela mamãe de duas asas, né, tem que manter a serenidade no meio do caos. Né? E a ideia é que a gente possa estar desenvolvendo esses atributos, esses dons, talentos, essas habilidades que estão aqui dentro, né, para que a gente dê conta das loucuras do mundo aí, gente, porque o mundo tá doido mesmo. Né? E às vezes não é, só pela internet, pela televisão, né? Não é só você abrindo a janela, a porta, às vezes está dentro da nossa casa. Né? É, desequilíbrio não é uma exclusividade do vizinho, muitas vezes. Né? Então, se eu estou internamente no meu centramento, no meu ponto de força, no meu ponto de equilíbrio, né? Quem estiver do meu lado vai sentir. E você pode fazer a diferença para alguém, né, que está no desespero, que está no desequilíbrio, que está na tristeza, que está na ansiedade, que está na depressão. É sobre isso que se trata esse nosso canal, essa nossa comunidade, para que todos aqui possam ser referência de equilíbrio, de harmonia para esse mundão doido aí fora. O Anselmo sozinho até faz, né, algumas coisas aí, né? Mas o Anselmo com uma tribo que esteja falando a mesma linguagem aí, né? E principalmente com os mesmos propósitos no dia a dia, aí a gente começa, somos todos um, fazemos a diferença. Não é bacana isso? É, né, Ivone? Pois é, querida. É. A Jimmy Sans coloca uma passagem, vou até resgatar para vocês aqui. Olha que lindo. Meu avô me levou ao lago da fazenda quando eu tinha 7 anos e me pediu para jogar uma pedra na água. Recomendou que eu prestasse atenção aos círculos criados pela pedra. Então me pediu para pensar em mim como essa pessoa de pedra, né, como os nativos chamam, né, pessoa de pedra. Né? É, Você pode criar muitos impactos na vida, mas as ondas provocadas por esses impactos irão perturbar a paz de todas as outras criaturas, disse ele. Lembre-se que você é responsável pelo que colocou em seu círculo e que seu círculo também tocará em muitos outros círculos. Você precisará viver de uma forma que permita que o bem que saia de seu círculo envie a paz dessa bondade para os outros. O impacto que vem da raiva ou da inveja enviará esses sentimentos maus para os outros círculos e você será responsável por uns e outros. Portanto, lembre-se que você é responsável pelo que colocou em seu círculo e que seu círculo também tocará em muitos outros círculos. Você precisará viver de uma forma que permita que o bem que sai de seu círculo envie paz dessa bondade para os outros. É disso que se trata. É sobre isso que é essa comunidade do fogo ancestral. Né? E que alegria poder ter você aqui não só como minha ouvinte, meu ouvinte, mas principalmente como minha multiplicadora e meu multiplicador.
O Zé Carlos está falando aí, né? Lembra o diálogo da raposa com o Pequeno Príncipe. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Perfeito, meu irmão. Perfeito. É. De novo, né? São as mesmas, é o mesmo significado em várias culturas, colocado de várias formas, né? Eu gosto muito de um poema sufi que diz que quando o homem atravessa um rio e chega na margem do outro lado, esse homem não é o mesmo homem e o rio não é o mesmo rio. Né? Todo encontro promove transformação. E aquilo que você estiver vibrando em cada encontro pode fazer a diferença para o outro. E principalmente, né, é um estado de elevação de nível de consciência que nos permite a vigilância para que não sejamos contaminados em determinados encontros e que não absorvamos aquilo que não nos é do merecimento. E isso faz toda a diferença. O Rumi é o cara. É, eu sou fã, né? Então, assim, é, esse sentido da honra, né? Esse sentido mais profundo do que é honrar, né? O quanto realmente nós precisamos resgatar esse conceito e fortalecer esse conceito no dia a dia, né? Começa lá no caminho quádruplo, né? O primeiro modo, o modo do guerreiro, né? O guerreiro se apresenta para a demanda, sua maior força é a sua honra. E a sua palavra mais, e a sua arma mais poderosa é a sua palavra, a sua verdade. Sua verdade. Né? Então, é, a palavra e a honra de uma pessoa são tão sagradas que elas devem ser mantidas a qualquer preço. Né? Isso a James Sense coloca com todas as letras no livro. E a gente precisa é, resgatar esse poder da palavra e da honra e aplicar no aqui e agora, em todos os momentos. Porque isso você vai evitar, inclusive, relacionamentos tóxicos de codependência. Né? Você vai sair ali do medo e da raiva, você vai sair ali da expectativa e direito, você vai sair ali da concessão, você vai sair ali da dependência, você vai sair ali do pensamento mágico, né? Que são os 5 comportamentos que regem a, o nocivo na criança interior. Né? A gente está falando aqui do Thomas Traub, né? Do Krishnananda, né? Onde ele mapeia esse comportamento da criança interior em 5 comportamentos, né? Reação e controle é por medo e choque, expectativa e direito é por vergonha e insegurança, a concessão é por carência e vazio, né? A dependência é por mágoa, que é a raiva não expressa, né? E o pensamento mágico é sobre desconfiança e raiva, né? Então, quando eu honro a minha palavra, né? Quando eu honro a minha verdade, quando eu honro a minha existência, eu me vacino de relacionamentos de codependência, de relacionamentos tóxicos. Tá claro isso? Tem vários livros do Krishnananda, né? Um deles é O Amor Não é um Jogo de Criança, que é a base do processo social-codependência, né? E Efra, eu também sou apaixonado pelo Cris. Só quem já passou pelo processo sabe o que que é, né? Então, resumindo, gente, né, o cachimbo, né, essa bênção, né, ele nos fala, né, sobre a paz interior que pode ser encontrado através do equilíbrio do ser. Né, e precisamos falar sobre essa paz interior e esse equilíbrio, né, na essência do ser.
né? Porque os tempos pedem isso, né? Os tempos atuais são desafiadores nesse sentido, né? Então chega um momento de saber honrar os elementos da natureza, honrar o masculino e feminino para que não haja esses absurdos da discriminação, da intolerância, né? É, o quanto nós vamos falar sobre esse masculino e feminino várias vezes, né? Até porque estamos na época, né, primavera, é direção leste da roda medicinal, é o arquétipo do masculino elevado, do masculino sagrado. E quanto esse masculino está totalmente pirado, desequilibrado, né? Ou vai para o excesso do yang, onde vai em direção à exacerbação, ao agressivo, ao controlador, ao dominador, ao assassino, né? Os índices de feminicídio estão absurdos e, infelizmente, numa curva, uma reta ascendente absurda, não é nem curva mais, né? Tá absurdo o negócio, né? Ou então não, né? Ele nega esse masculino e vai em direção ao feminino, tá? E tudo por medo desse feminino que se fortaleceu, se tornou yang, né? A mulher hoje faz e acontece, né? Ela é mãe, ela é empresária, ela é funcionária, ela, ela é pai e mãe, né? E dá conta, né? E isso, para alguns homens, é apavorante, apavorante, né? E não é à toa que a mulher também, né, acusa, esse feminino também acusa esse desequilíbrio, né? E muitas se sobrecompensam no yang e vai em direção à masculinização, né? Então, são nuances, né, da realidade sociocultural que a gente precisa olhar com todo carinho. E a última coisa que cabe dentro dessa dinâmica, seja broxante ou não, Zé Carlos, é a elevação de nível de consciência, né, e o respeito à diversidade, porque a gente está falando de núcleos emocionais em cada indivíduo. Nós estamos falando de indivíduos que trazem ferida de alma na sua estrutura psíquica, na sua criança interior, né? Necessitamos falar e divulgar respeito à diversidade. E aqui, esse símbolo de união do cachimbo, né, abrindo essa nossa série desse projeto agora de encontros, né, talvez seja a melhor tradução do que nós temos pela frente. Esse desafio de nos tornarmos realmente é, reconhecendo, né, somos multiplicadores, né, dessa chama eterna do grande espírito, do grande mistério que vive dentro de cada um de nós, né? E o quanto somos todos um, é o quanto realmente nós precisamos fortalecer essa corrente. A James Sans conclui o capítulo da seguinte forma, eu faço questão de ler para vocês aqui, que é importante, né? A paz interior pode ser encontrada através de prece, da compreensão de seu papel individual dentro do todo da criação. A paz mundial começa dentro do coração de cada indivíduo. Chegou o momento de fazer as pazes com os outros ou com qualquer conflito interno que impeça você de ver a beleza de seu verdadeiro potencial. Em todos os casos, o cachimbo pede que você honre as bênçãos concedidas pelo grande mistério, pelo grande Espírito, pelo Criador, por Deus. Ela pede a você que honre tudo aquilo que você é e o motivo por que você ainda está aqui. Eu ouvi na minha adolescência, ó, eu já estava no caminho de buscador, uma frase que
me gerou um impacto absurdo naquela situação e eu levo todos os dias da minha vida. Eis um teste para saber se sua missão está cumprida nessa vida. Se você está vivo, não está. Se você está vivo, está me assistindo aqui agora, é porque você ainda tem missão nessa vida, ainda tem propósito. E a questão é, você está alinhado com o teu propósito, com a tua missão de vida ou desvirtuou? Tá chegando agora? Vamos alinhar, gente. Ah, já está na lida faz tempo aí, vamos fortalecer. É disso que se trata. O cachimbo lhe pergunta como você pode ajudar o mundo. Ao fazer as pazes com seu próprio ser interno, essas questões serão respondidas e o caminho sagrado se tornará mais claro e mais luminoso dentro de você. É sobre isso que se trata e eu sinto que não tinha um tema mais oportuno para a gente abrir essa nossa série de encontros do que essa bênção desse cachimbo da paz, né? Muito além daquilo que o senso comum coloca aí, né, gente? Né? E se fez sentido aí, me dá um arroz aí no texto aí, para a gente ver o termômetro de como ficou isso daqui. Arroz, Zé Carlos, né? Gratidão, meu irmão, pela presença aí, viu? De coração. Fez mais sentido para alguém aí? Ivone, arroz, Cíntia, arroz, Carol, arroz, Sara, Selma. Que lindo, gente. Que lindo. A ideia é essa, né? Dá para multiplicar? Bora lá? Botar a casinha em ordem e ser feliz? Né? Arregaçar as mãos aí. Fran, arroz, Júlia, arroz, né? Maravilha, gente. Né? Pois é, né? Então, assim, de coração, né? Agradecendo a você pela presença, pelo carinho, pela receptividade, né? Eu vou compartilhar esse vídeo no nosso canal do YouTube. Todos os vídeos serão compartilhados no YouTube, então não se preocupe se você, porventura, não puder estar participando de algum nosso encontro, né? Fica tranquila, fica tranquilo, que a gente vai estar disponibilizando de alguma forma o acesso para vocês aí. E a gente vai colocar, inclusive, o link no grupo para quem não pôde entrar, tá participando aí. Tá legal? Lembrando que a comunidade está aberta aqui, gente, né? Nas próximas semanas eu vou estar montando um único grupo, né, dos veteranos aqui do xamanismo dentro dessa comunidade para ajudar a gente a estar eliminando os outros grupos com o tempo aí. E a gente deixa todos esses conteúdos com arquivos, com muitas coisas legais que estão rolando aí, né, pela frente aí, que estão chegando aí, tá bom? Desejando a você aí uma noite abençoada, uma semana de paz, equilíbrio e harmonia, e que você possa estar praticando o seu cachimbo, o seu ritual do cachimbo da paz aí. Dá para encarar? Quem vai fazer reservar um horáriozinho? 5 minutos, gente, né? Vai levar aí? Vamos lá? Tenho que achar onde é que está o Lição de cachimbo, casa. mas eu Não precisa. A gente falou, quem não tem cachimbo, vai na intenção, vai no propósito, vai na mentalização aí, na respiração e bora lá, tá bom? Gente, um beijão, semana abençoada aí. Segunda-feira tem mais. Só gratidão. Arô, tribo linda. Vamos lá. Gratidão, Fogo irmão. Obrigado. sagrado. Valeu, arrou. Gratidão, Anselmo. valeu, arroz. Muito bom. É Boa nóis, Boa noite, Queiroz. semana aí, gente. pessoal. Boa semana. Boa semana. Arriba e adelante.